canal Programação de Jogos Digitais. Agora estamos falando de Programação de Jogos Digitais 1. E nessa aula nós vamos falar um pouco de fundamentos ali da programação, tá? Então essa aula aqui, deixa eu só corrigir ali o meu slide. Essa aula aqui, ela é fundamentos, tá? Então, assim, eu preciso trazer isso aqui para vocês. Pelo que eu entendi, vocês não tiveram, né, contato anterior sobre esse tema, sobre esse curso. Então, eu vou trazer algumas partes ali de fundamentos, que é da turma anterior, lá do início, bem importantes, para que possa consolidar a gente, possa preparar a gente para a próxima etapa lá, para a gente entender um pouco melhor sobre programação, tá bom? Então, eu consegui, com essa conversa aí, com essas aulas nossas, pegar qual que é o nível de vocês mais ou menos, e agora vamos interpretar aqui, preparar as aulas, né, mais direcionada para evolução e o crescimento de vocês referente à programação de jogos, né? O legal é que a programação de jogos vai fazer um complemento ali da aula anterior, né, do game design, tá? Aqui vocês conseguem misturar um pouco as aulas para entender, né, melhor, né, a parte. Lembra que estava com dúvida lá? O que é programação, o que é game design, o que é difícil, o que não é difícil? E aqui a gente vai conseguir tirar algumas dúvidas, né, e abrir um pouco a mente de vocês, até para que vocês decidam também até para que lado que vocês vão, né? Porque você pode muito bem fazer a aula aqui, o curso de game design, e querer partir para programação, né? Ou vice-versa, né? Não quero programação, quero ficar só no game design mesmo, tá bem? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui uma fundamentação importante. Então essa aqui é do início do curso, essa aula aqui, mas eu achei muito importante trazer para vocês. Então vai falar sobre um pouco de raciocínio lógico e as ferramentas lúdicas, né, na programação de jogos digitais, tá ok? Então vamos lá. A mesma dinâmica da aula, turma. Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem ali. O chat está aberto aqui o tempo todo. Eu vou olhando para vocês aqui e vou respondendo, tá? Então, vamos iniciar conceitos básicos da programação de jogos digitais, né? Perceber também a importância do lúdico e do raciocínio lógico na criação dos jogos digitais. Então, a gente precisa entender essa importância e vamos experimentar uma possibilidade de programação de jogos digitais também, né? Então, aqui o professor vai mostrar uma ferramenta para vocês aqui daqui a pouco, pela web, né? Ela é um pouquinho delicada porque é em inglês, mas não difícil de aprender, é bem intuitiva. E a gente vai conseguir fazer alguns movimentos, entender alguns conceitos aqui já sobre programação, tá bom? Bora lá então. Então, você já jogou um jogo de tabuleiro, né? Você já viu algum jogo de tabuleiro? Se não jogou, com certeza, né? Seus pais já jogaram ou você já viu falar, né? Isso é uma verdade. Então aqui tem um desenho aqui com alguns tabuleiros, né? Os jogos tabuleiros, eles foram utilizados, né? Eles utilizam uma superfície plana, né? E pré-marcada como o xadrez. Então, com desenho ou marcação de acordo com as regras envolvidas de cada jogo específico, correto? Então é bem importante a gente entender um pouco da história dos jogos iniciais lá de tabuleiros, para depois a gente partir para prática com jogos digitais. Então aqui os jogos podem ter por uma base estratégia pura, né? Sorte, por exemplo, né? Que é rolagem de dados, ou a mistura de dois, né? Dos dois. Geralmente tem um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Então todo tabuleiro, né? Ele tem uma estratégia ali e ele tem um objetivo da onde o jogador quer chegar, onde ele deve chegar. É o mesmo princípio que a gente vai usar para os jogos digitais, né? Então, assim, o tabuleiro lá tem regra, né? Tem um objetivo, tem personagem, né? Tem todo um enredo, né? O tipo que é feito, o tabuleiro fala que tipo de jogo que vai ser e vice-versa, né? As cores, exatamente o mesmo princípio a gente vai trazer de jogos, né, de tabuleiros, vamos trazer para os jogos digitais, tá bom? Então é só para começar aqui. Atividades mão na massa, então, né? Vamos lá? Agora imagine que você precisa construir um jogo de tabuleiro, né? E como você faria isso? Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês aqui, conversar com o seu colega e escrever quais as etapas teriam
que seguir uma construção de um jogo, tá? Então você vai imaginar um tabuleiro lá. Se você não conseguir imaginar, não ter visto ou não souber, pode dar uma pesquisada aí agora, né? Você está conectado aí à internet. Mas assim, o que eu preciso que você faça? Que você crie aí com o seu colega, né? Em 3 minutos aí, uma história, né? Meu tabuleiro vai ser uma rua, vai ter 3 personagens. Dentro desses personagens vai ter que jogar um dado. O dado vai ser jogado aleatoriamente, por sorte vai dar o número de que cada participante possa pular o número de casas. Dentro dessas casas vai existir uma regra, né? Você pode até desenhar, porque fica fácil para você desenhar isso. Desenha assim o tabuleiro, sei lá o que você pensa, e coloca as regras, né? Caiu na casa 3, pule para a casa 8. Caiu na casa 8, volte 10 casas. É um exemplo, né? Não vai fazer um jogo assim, né, para complicar a vida do teu jogador, né? É um exemplo que o professor deu. Mas são regras do jogo, entendeu? Chegar até o final do objetivo, é campeão, né? Então, assim, crie uma regra de jogo, crie uma sua construção, porque eu preciso que você use a tua imaginação para que a gente possa desenvolver aí mais para frente os nossos jogos, tá bom? Então eu vou contar 3 minutos aqui, né? Essa atividade aqui é uma atividade importante para você, participativa. A professora Nicole vai estar avaliando você aí, mas essa aqui eu não vou colocar no Google Class para vocês não, tá? É só a participação da aula mesmo aí. Vai estar contando, com certeza sempre está contando, mas eu não vou colocar no Google Class lá não. Você pode fazer aí no caderno, se você tiver com caderno aí, papel e caneta, ou você pode usar a ferramenta do computador mesmo, né? Se não quiser desenhar, só escreva os passo a passo, tá? Eu vou lendo aqui as mensagens no chat e você já pode começar, turma. Mais ou menos isso, Luiz. Pode fazer nessa regra aí, a regra é tua. Caio, primeiro precisa basear no número de jogadores, nas regras e qual o seu objetivo. Isso, Caio, você que vai definir isso. Você vai definir quais são os números de jogadores, quais são as regras e qual é o objetivo. É isso que o professor quer, exatamente. Criar um tema principal, os personagens, design do tabuleiro, regras, podendo até ter uma premiação para o vencedor, né? Cartas de sorte ou azar. Perfeitamente, Bernardo. Você criou o teu jogo e criou tuas regras. Exatamente é isso que o professor quer. Então é essa ideia aqui, ó, que os alunos estão colocando no chat ali, que é o que o professor quer habilitar em você, que você aí desperte em você isso, para que a gente possa ter a ideia de como é um jogo, de como desenvolver um jogo, né? Para que a gente possa chegar no nosso desenvolvimento lá do jogo digital, tá? Então tá de parabéns aí esses alunos ali que já colocaram no chat ali essa informação, e é isso que o professor quer, tá? Tá contando ali os minutos ainda. Eu queria que todos participassem, tá? Pode mais pessoas aí, né? A turma nós estamos em quanto? 20 pessoas? Então aí 4 participaram, pode mais pessoas participarem aí. Vamos lá, turma. Então pode ser pelo chat aqui, ó. Boa ideia, boa iniciativa ali do Luiz, do Caio, do Bernardo, e teve mais alguns comentários antes ali. Boa iniciativa, é isso aí mesmo. Pode ser pelo chat ali mesmo, tá? O professor vai estar avaliando vocês aí já está sabendo quem que é participativo da aula e quem que está junto com o professor aqui para aprender, tá bom? Vamos lá, vamos participar. Então tá lá. O Brian, né, falou lá, criar um tema, criar um objetivo, criar as regras, definir os movimentos, né, de peças, peões, cartas, dados, né, se quiser. Exatamente, Brian, desse jeito assim. E dentro disso aqui, Brian, né, para a turma também, depois que você cria esse primeiro script teu aqui, essa primeira ideia, que você consegue, dentro de cada ideia, desmembrar e colocar mais detalhes, né? Enriquecer em detalhes, né? Criar um tema, daí você já cria o tema, né? Como que vai ser floresta, como que vai ser dinossauros, como que vai ser labirinto, né? Qual que é o objetivo, né?
escapar do labirinto, achar o Tiranossauro Rex, quais que são as regras, né? Então você vai estipular as regras, quais que são as regras, definir os movimentos, quantos pulos o jogador vai dar, quantos passos ele vai andar, né? Peças, peões, se vai ser cartas, né? Se vai ser por dados, e como que vai ser? Então você vai detalhando, primeiro você rascunha a ideia, que nem alguns alunos aqui fizeram, o Brian fez, e depois você vai detalhando isso, né? Não é para você fazer isso agora, né? É só o professor só está complementando aqui, né? É porque é uma atividade simples que nós estamos fazendo aqui, é 3 minutos, não dá tempo de fazer tudo isso. Mas é para você entender, né? Que todo esse cenário ele precisa ser desenvolvido e é o game design que faz isso. Então aqui, ó, o Pedro falou assim, precisa de uma meta e também um tema. Exatamente. Todo jogo, ele precisa ter. Porque assim, você tem que estimular a pessoa a consumir o teu produto, a consumir o teu jogo, né? E se não tiver um objetivo atraente, legal, se não tiver uma meta, não vai ser interessante para ele, né? Como que você vai segurar uma equipe ali, 4 pessoas jogando o teu jogo, se não é interessante, se não tem um enredo, se não tem uma história atraente, né? Então, o criador, o game design, ele precisa pensar em tudo isso, né? Como que ele vai alcançar as pessoas, né? Porque ele precisa vender o jogo dele, né? Ele é um vendedor de sonhos, né? Ele é um vendedor de produto e ele precisa entregar isso, né? O que a pessoa quer do outro lado? Entretenimento. Quer curtir o tempo dela, passar o tempo dela ali se divertindo, interagindo, se alegrando, né? Descontraindo. Alguns objetivos ali, alguns sentimentos que o jogo proporciona, né? Tá bom? Então vamos, já deu os minutos aqui, vamos passar para a próxima etapa aqui. Acho que misturou a tela lá, né? Tem um outro pedacinho de coisa lá junto. Tá, vamos continuar aqui. Então as etapas de construção de um jogo, né? Vamos lá. Então a gente falou ali, você fez o teu jeito e agora o professor vai esmiuçar aqui quais são as etapas da construção desse jogo, né? Então assim, número 1, precisa definir o objetivo do seu jogo, né? Essa etapa, ela deve ser as etapas a serem vencidas para chegar ao final do percurso. Então você vai aqui definir um objetivo, né? No item número 2, a próxima etapa, você vai reunir o material necessário, né? Então são as duas primeiras fases ali bem importantes, a número 1 e a número 2. Número 3, você vai definir o caminho do seu jogo de tabuleiro no papel, né? Ó, ali tem um exemplo de uma imagem ali, né, de uma trilha, né, de uma estrada. Então defina o caminho em diversas seções. Depois no quinto ali, ó, defina as ações das casas com posições do jogo, né? 6. Adicione um pouco de cor ao seu tabuleiro. Podemos chamar isso de designer, né? Então você já vai fazer o design aqui do teu jogo. E o 7 ali, ó, crie as peças dos jogos de tabuleiro, né? E o 8, faça um dado para o seu jogo de tabuleiro, né? E depois dessas etapas de construção de jogo, provavelmente você teria um tabuleiro ali pronto para ser jogado, né? E com quem você compartilhar esse jogo, iria se divertir, né? E assim que se acontecia, né? Antigamente as pessoas se divertiam e produziam e construíam seus jogos, né? Disso desde a época antes de Cristo, a época dos homens da caverna. Existem histórias ali de jogos criados, né? De vários tipos ali. E a gente vai estudar isso mais para frente, vai ver um pouquinho sobre história e como surgiu lá os jogos, né? Mas essa é a ideia da construção de um jogo de tabuleiro. Mas por que o professor precisa passar esse conceito para vocês de jogo? Para que vocês possam ter esse conceito, que é o mesmo conceito para construir um jogo depois digital. Tá ok? Alguma pergunta? Entenderam qual que é o objetivo aqui desse primeiro encontro, dessa primeira aula nossa, referente a esse curso? Tranquilo, turma? Está muito rápido, está muito devagar, o professor não é isso que vocês querem, vocês já querem pular para a próxima etapa. Eu acho que essa etapa é bem importante.
Me responda aí, me dê o feedback. Belezinha, né? Algumas pessoas responderam que tá tudo certo, tudo beleza. Qualquer coisa vão falando aí, turma. Tá, então vamos pensar junto aqui agora. Vamos ver quem que arrisca responder. Mas espera, nosso curso é para programar jogos digitais? Então por que estamos falando de outros jogos, como jogos de tabuleiros? Né? Estou indagando vocês, estou perguntando assim, por quê? Por quê? É isso que eu estou estimulando vocês a pensar, a fazer agora nesse momento, né? Quem se arrisca a responder aí? O professor já acabou falando, já acabou dando a deixa aqui para vocês, né? E é exatamente essa deixa que eu dei, é exatamente esse objetivo que eu quero chegar com vocês, né? Quem se arrisca a responder aí, professor? Por que o professor tem que começar a falar sobre história, sobre jogos tabuleiros? O que tem a ver esses jogos aí, né? Tabuleiros, com o que nós vamos programar, o que nós vamos fazer, alguns jogos digitais, né? Quem se arrisca a responder, professor, aí? Vamos lá, turma. Ninguém quer responder, professor? Pararam de responder? Estão na sala ainda, né? Estão me ouvindo ainda, né? Estão me ouvindo, estão comigo ainda, né? Então vamos lá, ninguém quer responder? O professor já respondeu, na verdade, né? Já deu a deixa para vocês, né? Então é isso aí que eu quero estimular mesmo vocês a entender esse conceito, e esse conceito será usado, né? Toda a base, toda a construção de uma casa precisa do alicerce, né? E aqui é o alicerce. Mesmo que você acha, o professor acha que a gente é criança, que não sei o quê, que tem que aprender o leitinho. Não, tem que aprender desde o comecinho ali para estruturar vocês, para que vocês possam construir, né? Um sobrado, um edifício aí nessa base, né? Então a base precisa ser bem construída, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algo contra a essa ideia, a essa metodologia do professor, está aberto aí para nossa discussão, tá bom? Nós vamos discutir bastante sobre isso. Eu quero que vocês interajam comigo, porque o conteúdo, né, depende mais de vocês do que do professor. O professor tem conteúdo para qualquer tipo de nível que vocês estiverem, né? Se vocês acharem que dá para passar, nós passamos. Se acha que não dá, nós não passamos. Mas o professor vai sentir isso conforme a gente vai andando aí nessa caminhada aí referente à programação de jogos digitais, tá ok? Então é importante saber, então, turma, já que nós chegamos num consenso ali sobre a importância disso, então mais uma coisa que é importante para todos nós saber aqui, ó. Para ser um técnico programador, né, um criador de jogos digitais, é preciso pensar no objetivo do jogo que você vai criar. Então você precisa pensar muito antes, né? Você precisa estar com a tua mente criativa ali, tem que estar com a tua mente aberta, pensando no que precisa ser lúdico, né? Seguir um enredo, né? Um enredo que motiva os jogadores a jogar, né? Tem que ser bem atraente, ou seja, o jogo precisa ser interessante, né? E com um design atrativo. Essa que é a preocupação que o game design tem que ter. O game design tem que ter embutido isso já no coração dele, na mente dele, que ele precisa ter um produto atrativo, né? Tá bom? E por isso você precisa seguir certas etapas, né? Seguindo um raciocínio lógico, como aconteceu um jogo de tabuleiro, né? Construído, como a gente estava falando ali, tá? Deixa eu só abrir aqui. Pensei que alguém estava me chamando aqui sobre a aula, mas não é, tá? A Nicole não me chamou. Então, continuando aqui. Então, para que você precisa seguir algumas etapas, como a gente seguiu ali do tabuleiro, né? E ficar claro, né? Usando as ferramentas tecnológicas próprias para isso. Então, a gente vai usar algumas ferramentas tecnológicas para desenvolver os jogos, né? Os jogos digitais, tá bom? Então aqui, ó, embaixo aqui tá, no verdinho aqui está escrito lúdico, né? Então relativo ao jogo ou brinquedo que visa mais ao divertimento que a qualquer outro objetivo, né? Enredo. O enredo é uma estrutura de narrativa, aquilo que dá sustentação à trama. O enredo se centra
em um conflito enriquecido, né, a narrativas e deixando a mais tensa, né? Tá? E o design é um conceito amplo. É um conceito amplo que representa o processo de criação. Então, a partir dessa essência aqui, né, dessa técnica, dessa estética aqui, o design, ele constrói o seu produto ali, né, o processo de criação. Tá bom? Estão comigo aqui? Estão comigo aí? Alguma pergunta? Vocês ficaram quietos de repente, eu fiquei preocupado, turma. Vamos lá? Estão me escutando, né? Então vamos treinar um pouquinho. Lembra que o professor falou? Vamos entrar ali. Existe um site bem interessante para iniciantes de programação de jogos, né? É o code.org, né? É uma organização sem fins lucrativos, né? É dedicada à expansão de acesso à ciência da computação em escolas e ao aumento de participação de jovens e mulheres estudantes no grupo monetário não representados. Então, nós temos aqui o code, né? Tem ali https://code.org, né, Vou passar aqui ao próximo slide, a gente vai ver. Tem o QR Code aqui, mas como vocês não estão com o celular, vocês estão conectados no computador, né? Então vocês vão ter que digitar ali. Deixa o professor economizar o tempo de vocês. Eu vou colocar o link lá no Classroom. Tá? Deixa eu pegar aqui o link. Deixa eu pegar o link aqui, a gente vai tentar abrir junto, tá? Só um pouquinho, só um minutinho aí, peço da paciência de vocês. Então, acabei de colocar lá o link lá. Tá postando aqui. Deixa eu só logar aqui, deslogou a minha conta aqui, só um pouquinho. Só um minutinho, turma, paciência aí, vamos lá. Quem quiser ir já digitando aí, pode ir digitando também. Só um pouquinho que minha conta deslogou sozinha aqui, turma. Agora eu vou postar ali, tá? Quem já digitou, beleza. Quem não digitou, tem um link lá da aula, tá bom? Da aula não, do site. Então vamos lá. Então você vai entrar ali vai escanear, caso a gente não está com o celular, né? A gente vai entrar pelo link ali. Então você vai entrar numa página ali, tá? Essa página vai fazer algumas perguntas ali para você. Você vai aceitá-las, e a gente vai para a próxima etapa daí, que vai aparecer para você um videozinho de introdução, Maze Intro, programação em blocos, né? Programming in Blocks, né? With Blocks. Então, dentro desse videozinho curto, vai dizer para você que você está entrando num site de programa onde você vai programar em blocos, né? Então eu queria que você entrasse e você aproveitasse esse momento aqui agora. Nós temos alguns minutinhos aí para encerrar a aula, né? Tem bastante, né? Então a gente passear aí para esse site aí, né? Eu vou tentar abrir junto com vocês aqui minha página também, para mim ficar melhor a visualização para vocês do que no PowerPoint, né? Tá? Quem não tiver dificuldade de abrir, vai me falando. Quem conseguir abrir, já vai falando para mim, já vai pontuando aí que conseguiu, tá? Então, a plataforma está em inglês, tá? Mas tem a legenda embaixo, tá? Então, aqui, iniciando a loja de programação. Então, tem umas instruções lá na tela, né? Ela é bem instrutiva, tá? Então, você não... tá escrito lá, ó, você não poderá jogar e sim programar o avanço do seu jogo seguindo a lógica de programação na tela. E assim você vai progredindo ali, né, no jogo. Na verdade, você não vai jogar, né? Você está programando aqui.
A ideia parece que você está jogando, mas na verdade você está programando, né? Então é bem legal esse site aqui, tá? De olho na dica ali, ó. Então, se sentindo preso, né? Qualquer momento que sentir dificuldade, a plataforma te oferece ajuda, é só clicar neste item lá em cima, ele está mostrando ali, ó. No Angry Bird ali tem um pontinho ali, então você pode clicar ali, né? E é isso. A plataforma também possui vários recursos de acessibilidade, caso você tenha dificuldade para ler letras pequenas. É só clicar no botão de instruções que ficam maiores, né? Ou o áudio para te instruir o que fazer, tá? Eu só vou passar o slide aqui que eu vou abrir com vocês ali também, tá? Então assim, vamos lá, vou tentar abrir aqui. Então tá lá, turma. Quem está conseguindo ver aí a página da internet do professor, eu abri lá, ó, Studio Code, com o link lá que eu mandei para vocês lá, né? Então aqui. Então, Express Course, né, 2024, é do ano passado. Tem uma sequência aqui, ó. Programas, debug, coleção, a criação, tal, as splits, né? Os eventos, os loop. Então, ele tem vários itens a ser trabalhados dentro desse site aqui para programação, tá? Então, você só confirma tudo aqui, né? No Try Now ali, ele já vai para a próxima etapa, né? A próxima etapa aqui do mês é uma introdução, né? Você assiste, não precisa assistir, mas era interessante você ver o que está falando. Então ela vai falar em inglês e tem a tradução ali, uma legenda embaixo, né? Vai mostrar como que funciona ali a programação em blocos, tá? Bem interessante esse tipo de programação. Esse conceito aqui nos ensina, né, a programação, na verdade, né? A teoria, a prática nos ensinando a teoria, né? É bem interessante isso, né? É por isso que eu trouxe para vocês, né? Tá? Então o vídeo aqui eu vou deixar rodando aqui, porque é curtinho, 1 minutinho, tá? Eu queria saber se vocês estão conseguindo entrar aí, turma. Professora Nicole, me responda aí. Pede para eles me responder no chat aí, que pararam, ficaram quietos. Parece que eu fiquei sozinho na sala. Para eles me responder se estão conseguindo entrar aí no computador, se estão entendendo, tá? Então eu estou seguindo as etapas lá do PowerPoint, né? Então eu entrei lá no primeiro link, aceitei lá os itens que tem lá de treinamento, que é tipo um curso, né? É um curso. E daí vi o vídeo, né? Então agora estou na próxima etapa aqui, tá? Consegue baixar o chat lá para ver se tem... Ah, sim, estamos, sim, já entrou. Tá bom, então, vamos continuar, então. Então, bora lá. Então, eu vou continuar aqui, ó. Eu vou continuar. Ele vai pedir para você criar uma conta, vai pedir para você logar, tá? Mas você já consegue usar ele sem precisar fazer isso. Seria interessante você criar uma conta, você logar, para você treinar isso depois, né? Fazer os testes aí. Porque em cima desse jogo, que não é um jogo, é uma programação, você vai conseguir treinar a parte da programação, da lógica da programação, né? Tá? Então aqui tem o áudio, ó, que nem eu falei para você, que vai dar as informações, ó, né? Então você clica ali, vai sair o áudio. Aqui tá para você aumentar, na verdade sumiu minha tela aqui. Deixa eu só achar o que aconteceu aqui. Voltou. Deu um panezinho aqui. E aqui tem um OK, né? Que você vai... Entendeu ali a instrução, né? Então ele está dando uma instrução aqui que você precisa caminhar, né? Até o porquinho aqui, né? Daí você vai ter que usar as formas que tem aqui de movimento, né? Então aqui existem os movimentos, né? Ó. Tá começando aqui, o in home é o início, né? É o start. Então, se eu não colocar blocos aqui, ele não vai se mover, né? Ele precisa se mover. Ó. Se eu der um start aqui, ele vai dar erro, ó. Start over. Ó. Então, ele precisa se mover. Então, eu vou colocar aqui um move, ó.
Então ele se moveu. Vamos dar um start? Então, tá fazendo barulho? Eu quero ouvir o barulho. Vamos lá então. Vamos lá, o que precisa fazer? Então tem as instruções aqui que precisa ser feito, tá? Eu acho que se eu não logar, acho que não vai dar certo. Não está aparecendo para mim aqui. Ah, agora apareceu. O meu tá bugando aqui, não sei se de vocês está bugando, mas o meu tá. Que na verdade quando você coloca aqui os movimentos, ele tem que dar o start, né? Aí, agora vamos lá. Lá. Então o que basicamente fez aqui, né? Ó, ele falou parabéns, né? Você conseguiu completar essa jogada, né? Era para mexer 4 blocos ali. Esses blocos são 4 movimentos que o Angry Bird deveria dar para concluir a etapa ali da programação, né? Então aqui, ó, moveu, né? Eu pedi para mover, ele moveu, né? 2, 3 vezes ali. Ele não vai deixar eu passar para as próximas fases, talvez, porque eu acho que eu preciso logar aqui, criar uma conta. Mas eu queria que você fizesse isso, tá? Então sempre ele vai te dar uma informação do que você precisa fazer, né? Agora é 3 vezes, ó. E daí você vai dar o run ali, que é o start, ele vai acontecer o movimento, né? Então os primeiros jogos são bem facinho. Depois ele já começa a pedir ali, ó, direita, esquerda, começa a ficar mais complicado, né? Então eu vou ter que mover aqui para frente, então ele vai mover para cá. Agora eu tenho que mover direita, né? É direita, coloquei esquerda aqui, ó, já deu errado já. Direita, vamos ver se vai dar certo. Daí mais um movimento para cima, mais um movimento para cima, mais um movimento para cima. Vamos ver se vai dar certo? Fiz errado, não era direita, era esquerda. Então vamos voltar aqui, ó, vamos mudar aqui, ó, esquerdo. Então vamos dar o reset aqui e vamos dar o start de novo. Agora ela vai acertar o meu comando. Então eu consegui concluir aqui mais uma parte do jogo. Quem que escreveu aí? Luiz. O que aconteceu, Luiz? Ah, o barulhinho dos bichos que você se assustou aí. Então é isso, ó. Aqui a gente vai conseguir fazer, vai mudando de fase, vai aumentando o grau de dificuldade, né? Ó, aqui a gente completou essa fase aqui, né? Então ele vai passar para a próxima aqui, ó. 4, 5, vai aumentando o nível. O meu tá travando aqui, não sei porquê. Não era para travar. Era para ele completar a missão aqui e ir para a próxima fase. Né, continua. Aí, ó, novo jogo. Agora eu tenho que tomar cuidado porque, ó, tem uma dinamite aqui, né? Um TNT aqui que é explosivo. Então eu não posso vir até aqui, senão eu vou explodir. Eu vou tentar aí só para mostrar para vocês. Ó, então move, né? Movimento para frente. Então são 3 movimentos. Então 1, 2, 3. O movimento vai cair bem aqui. Então eu vou explodir nessa aqui, né? Aí, ó, viu? O que é isso aqui? Isso aqui é uma programação. Então foi um site criado, né? A MIT, lá, a Universidade dos Estados Unidos, criou uma plataforma parecida com essa, com o Squash, né? Tem o Code e tem mais uma outra, a Inventor, eu acho, é Inventor,
que a gente vai usar também em algumas aulas nossas, que é a programação por bloco, né? Aqui a gente não vai conseguir programar, a gente vai só conseguir responder alguns comandos aqui dos blocos, né? As requisições que o jogo está pedindo para nós, a gente vai responder tentando acertar aqui, mas não vai conseguir programar. Mais um outro aplicativo depois que o professor vai trazer para vocês, online também, a gente vai conseguir programar alguns jogos com essa configuração de blocos, né? Esses blocos aqui estão com funções básicas, né? Mover para frente, mover para a direita, mover para a esquerda. Só que existem blocos muito mais complexos do que esse, né? Como blocos que resolvem texto, guardam variáveis, responde valores, vários blocos, né? Vários blocos com funções bem específicas, né? Laço de repetições e outras funções mais complexas. Então, é bem interessante aqui essa forma de jogo, tá? Eu vou fechar aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem aí, tá? Eu só preciso que você me dê o retorno, tá? De como que tá aí, e vocês conseguiram. Eu vou abrir o slide de novo. Voltou no começo lá, mas eu vou lá na frente. Então é isso. Bernardo, deu certo aí a experiência de mexer aí com Code? Quem que deu certo a experiência de mexer com Code aqui? Deu ruim sinal aí, Bernardo? A minha voz, o vídeo? O Bernardo conseguiu, a Thaís conseguiu. Tudo certo? Gabriele conseguiu. Tá, se vocês conseguiram, vocês entenderam qual que é o objetivo aí do início do nosso curso. Isso aí é só para criar uma expectativa, né? No nosso curso, né? Sinal da internet aí, né? Não deve estar legal. Tá. E os computadores estão com fone? Estão me ouvindo por fone ou estão ouvindo pelo o Educadron? Deu certo, Jennifer, Luiz, Luan está conseguindo, Chloe está conseguindo, Bernardo está por fone. Tá, vocês querem mais uns minutinhos aí para vocês desfrutar aí do contato aí com o Code, ou posso continuar aqui? Agora nós temos, na verdade, mais 5 minutos de aula, né? Então, o que você achou de praticar um pouquinho da programação de jogos digitais, né? Responde aí pro professor. E você pode continuar treinando em casa, então, depois, né? Pode usar aí esse code aí, pode criar uma conta lá para você e praticar. Por que é bom praticar? Porque depois a gente vai usar umas ferramentas parecidas com essas, baseadas em blocos, e a gente vai programar em blocos. A gente vai fazer aplicativo de celular, vai fazer jogo. Eu tenho um projeto para fazer o jogo do Pac-Man, né? Com essa programação em blocos. Então é bem interessante, tá bom? Vamos continuar no code? Pode continuar, turma, então. Então o professor continua a nossa próxima aula, a gente continua o conteúdo daqui para frente. E eu passo para a Nicole aí, então. Professora Nicole, fique com a turma, então, esses minutinhos aí. Deixe eles experimentar, fazer o experimento dessa ferramenta, deles sentir aí, né, os testes aí da programação em blocos, tá? Esse momento é para eles mesmo, tá bom? Pode ser? Então, professora Nicole, turma, por hoje a gente fica por aqui, né? E a gente, então, no próximo encontro, a gente dá continuidade aí na nossa linguagem de programação aí para jogos digitais, tá ok? Então, aquele abraço. Tudo de bom para vocês. Eu fico por aqui. Vocês continuem na aula aí com a professora, tá? Aquele abraço, tudo de bom.